Então, na última aula, nós vimos como instalar o Java, executamos o comando javac, e nós vimos que se o comando estivesse sendo executado perfeitamente, significa que as variáveis de ambiente foram configuradas da forma correta. Agora, vamos fazer manualmente o processo de criação e compilação de um programa em Java. Lembre-se, primeiramente nós vamos escrever nosso programa que se chamará alguma coisa e terá a extensão Java. Nós iremos utilizar o comando javac para compilar esse programa Java e transformá-lo em um bytecode. Esse bytecode terá a extensão .class. Esse processo será feito por esse programa javac. Lembre-se, esse .class, esse bytecode, será interpretado por uma JVM, que por sua vez poderá executar em qualquer sistema operacional. Então vamos fazer esse processo manualmente. Lembre-se, hoje em dia ninguém faz esse processo mais manualmente. Nós utilizamos o que nós chamamos de Interface de Desenvolvimento Integrado, que são as IDEs. Porém, para a questão de estudo, é preciso fazer do zero. Vamos criar uma pasta chamada dev na área de trabalho. Em seguida, vamos criar um arquivo com o melhor editor de texto do mundo, o Notepad. Aperte a tecla Windows R, digite Notepad. Nós não vamos entrar em detalhes em como funcionam os programas Java, o que é uma classe, o que esses comandos significam aqui. Apenas copie exatamente o que estiver aqui na tela. Nós vamos entrar em detalhe em cada uma dessas instruções futuramente. Por enquanto, o que é importante que você precisa saber é: o Java é uma linguagem case sensitive, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. E alguma dessas palavras aqui, por exemplo, esse public, class, static, void, são palavras reservadas, são palavras do Java, que a gente vai estudar mais um pouco adiante. Então, com esse programa, vamos salvar, file, save, vamos salvar na nossa pasta dev. Muito importante, save as type, troque para all files, e o nome do arquivo tem que ser exatamente o nome que está definido aqui nessa classe, Olá Mundo. Lembre-se, tem que ser exatamente com todas as letras maiúsculas e minúsculas, terminado em .java. Salve. E agora vamos para a pasta. Vamos abrir o terminal diretamente nessa pasta. Segure o Shift, aperte o botão direito e vai aparecer uma opção para você abrir o terminal. Veja que estamos dentro da pasta. Lembra, a primeira coisa que temos que fazer com o nosso programa Java é compilar utilizando o javac. Então esse processo de compilação vai ser feito agora. Javac e o nome do arquivo .java. Javac. Ok, se não apareceu nenhuma mensagem, significa que o programa ele foi compilado perfeitamente. Nós podemos voltar aqui e ver que nós temos o nosso bytecode. Se nós tentarmos abrir esse arquivo, vamos tentar abrir com o Notepad, nós vamos ver que é uma linguagem entendida apenas pela JVM.
Existem programas que eles fazem um processo de decompilação. Eles conseguem transformar esse bytecode em um programa entendível por humanos. Ok, agora que nós temos o nosso código-fonte, nós temos o nosso código compilado, vamos executar. Para executar, nós precisamos chamar a JVM. Nós chamamos ela com o comando Java. Em seguida, digitamos o nome do nosso arquivo. Esse aqui é o ponto que muitas pessoas costumam errar. Quando você está executando o arquivo, você não precisa colocar, na verdade não precisa, você não pode colocar o ponto .class. Se você tentar executar, ele vai falar que não conseguiu carregar a classe. Então, para executar é Java, o nome do arquivo sem nenhum tipo de extensão. Quando apertamos Enter, nós temos aqui o nosso resultado. Os erros comuns são: todas as vezes que você fizer uma alteração no programa, você precisa compilá-lo novamente. Então, apaguei a mensagem, salve. Se eu executar novamente Java Olá Mundo, ele vai continuar com a mesma mensagem. Por quê? Porque ele não utiliza o programa .java, ele utiliza o .class. E a única forma de gerarmos esse .class é utilizando o comando javac. Então, se nós abrirmos aqui novamente, em algum momento aqui nós vamos ver que a mensagem ainda se encontra aqui. O que nós precisamos fazer é, toda vez que fizermos uma alteração, temos que executar novamente o compilador. Em seguida, nós executamos a classe. Lembre-se das dicas que todo desenvolvedor ele precisa ser um bom debugador, um bom solucionador de problemas. Todas as vezes que você errar alguma coisa, o compilador ele vai te dizer. Erros de sintaxe principalmente. Erros lógicos, por exemplo, se você tentar fazer uma divisão por zero, o processo de compilação não vai conseguir identificar essa divisão. Então você vai ter um erro que a gente chama de erro tempo de execução. Mas muitos dos erros são eliminados em tempo de compilação, nesse processo de transformar .java para bytecode.class. Um erro muito comum. Podemos colocar esse C com letra maiúscula. Salvamos. E tentaremos... Lembre-se, se tentarmos executar novamente, vai ser o último resultado. Precisamos compilar novamente o nosso programa. E aqui ele está apontando o erro. Lembre-se, você precisa começar a se acostumar com essas mensagens de erro. O Java ele está sendo muito bonzinho, ele tem até um sinal aonde está o erro. Nem sempre as mensagens vão ser assim, tão simples. Porém, é seu trabalho como desenvolvedor saber identificar e resolver um problema. Então ele já está dizendo aqui que classe interface ou enum é esperado, significa que nós erramos exatamente nesse C aqui. Outro ponto muito comum é esquecermos de colocar o ponto e vírgula no final das instruções. Então, ele está sendo bem explícito falando que é o ponto e vírgula que está faltando. Salvamos novamente. Compilamos. Executamos o arquivo compilado. E pronto. Esse processo não é feito por mais nenhum desenvolvedor. A não ser que você esteja estudando para certificação, você precisa conhecer todo o processo de compilação através de linha de comando. Agora, na próxima aula, nós vamos baixar um ambiente de desenvolvimento para facilitar o nosso trabalho.